Boa noite, amigos, companheiros do Irmã Ângela, mais uma vez aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, para realizarmos as nossas transmissões via YouTube, Instagram, Facebook, onde chegamos aos nossos companheiros, amigos, simpatizantes, aqueles que nos acompanham as transmissões de segundas e quintas-feiras, sempre trazendo os esclarecimentos à luz da doutrina espírita, que nos vem nesse momento como uma ferramenta de consolo, de orientação, de esclarecimento, e essa é a proposta da nossa casa, o CEIA, Centro Espírita Irmã Ângela, que se propõe a esse trabalho de divulgação da doutrina, como nos fala o Emmanuel, que é a maior caridade que nós teremos com a doutrina, é a sua divulgação. É através dela que nós podemos praticar uma caridade de amor e fraternidade para aqueles que vêm buscar o esclarecimento e o consolo necessário em todos os momentos de nossa vida, mas principalmente nesses momentos que estamos vivenciando estes obstáculos, essas dificuldades em que o planeta inteiro está envolvido, né? Então, esta noite estaremos com o Dr. Sérgio Tadeu Diniz, com o tema Bem-aventurados os aflitos, causa atual das aflições. Então, bem próprio para os momentos que estamos vivendo, né? De ansiedade, de aflição, de angústia. E teremos a nossa companheira Cássia, que é do nosso trabalho da Turma da Tarde do Mediúnico e também pertence ao grupo que faz um trabalho maravilhoso com as gestantes, né? E participa desse trabalho de orientação das gestantes, a programação de entrega dos enxovais. Então, esse trabalho social tão bacana que é realizado há quase 30 anos na nossa casa. Então a Cássia hoje estará conosco com muita alegria. E os nossos recadinhos que nós não podemos deixar de passar, né? Primeiro, eu queria pedir ao Juan que colocasse aí o nosso slide, que é a doação das caixinhas de ovos. Então, pessoal, o que a gente está pedindo, né? Nós estamos também, junto com a cesta básica, com o leite, com a fralda, estamos distribuindo ovos, né? Nessa última distribuição, nós colocamos 2.000 ovos, então nós já estamos preparando, então cada distribuição precisamos de 2.000 ovos. E aí o que acontece? Compramos os ovos, aí precisamos distribuir, que é uma dúzia para cada família. Então, precisamos das caixinhas, e hoje está difícil arrumar essas caixinhas pela falta até do papelão, das embalagens. Então, eu estou pedindo aquele que compra e poderia guardar e depois, no momento, encaminhar lá para o centro, né, na Rua do Grito 165, aonde nós vamos utilizar essas embalagens para poder fazermos a distribuição dos ovos no nosso trabalho, tá certo? E também vou pedir ao Juan que coloque agora na tela que no mês de março, que agora é segunda-feira, com a velocidade dos novos tempos, né? Estamos cada vez, o tempo urge, né? Em todos os sentidos, já estamos chegando no mês de março, segunda-feira, que a gente chama que é o mês da mulher, né? E na nossa casa teremos várias palestrantes mulheres que darão mensagens para esse mês de março. Então, teremos uma homenagem especial a essas mulheres que fazem diferença em nossas vidas, mães, esposas, filhas, companheiras, amigas, de qualquer maneira, mulheres que fazem parte da construção desse planeta e a manutenção das famílias, em especial essa homenagem a essas guerreiras, vamos dizer assim, né? Então, agora eu vou chamar, então, a Cássia para que ela possa fazer a nossa prece inicial.
E o pessoal, então, não são só as mulheres, também os homens farão homenagem às mulheres, né? Então, teremos o Avildo Fioravan, teremos o Américo Sucena, teremos muita gente bacana, as meninas todas preparadas para trazer essas mensagens maravilhosas que estamos preparando com muito carinho para vocês todos. Então, março está bastante recheado, né, de palestras, palestrantes, informações, esclarecimentos. Não percam. Então, agora eu vou chamar a nossa companheira Cássia, então. Oi, boa noite, Cássia. Boa noite, tudo bem, Adilson? Tudo em ordem? Tudo bem, que bom que você está aqui conosco, né? Como diz assim, Eu que estávamos agradeço. aguardando, chegou a hora, né? Chegou O Wilson a está hora, aí, não saudade. está? O Wilson Ô, está aí, não hein? está? O Wilson está Tá, aí? oi. Pede para Boa dar um noite, Boa alô. noite. Oi, Wilson, boa noite, tudo bem? tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Tudo bem, dá um Deus. alô para todo mundo, Abração né? para vocês, saudade. Tudo bem, Tá graças bom, a então, Deus. que bom, muito bom. Então, Cássia, a palavra é tua, por favor, dê início com a oração, por favor. Bom, primeiro, boa noite a todos. Uma saudade imensa da nossa casa, dos nossos trabalhos, mas tudo vai ter a sua hora certa e nós vamos voltar para os nossos trabalhos. Primeiro, quero pedir a todos que se acalmem, que sintam a presença amorosa de Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando. A Deus, nosso Pai, que é bondade, que sempre está nos ajudando, que sempre está nos segurando pela mão, nesse tempo tão difícil que estamos passando, com essa pandemia, com esse distanciamento. Mas tudo isso tem uma razão. E Ele sabe qual é, de nós nos melhorarmos. E eu peço a todos os espíritos de luz que iluminem a todos que estão assistindo essa palestra, que vai ser feita pelo nosso palestrante, que ele também seja iluminado e que todos consigam absorver as suas palavras e refletir para ver que tudo que é feito tem a sua razão. Agradeço mais uma vez a Deus e peço vibrações para esse mundo, para as pessoas doentes, para aqueles que estão sofrendo nesse momento, que estão perdendo seus entes queridos, que todos sejam acudidos pelo anjo da luz. E mais uma vez, agradeço a meu Pai por estar firme e forte e todos nós estarmos aqui, como diz o Adilson, juntos, porque juntos somos mais fortes. Graças a Deus e graças a Jesus, nosso amado e divino Mestre. E boa noite a todos. Uma boa palestra. Obrigado, Cássia, pela oração, muito obrigado pela presença. E agora eu vou chamar o doutor Sérgio Filho, senão nós vamos avançar tanto no horário, né? E ele está esperando, hoje nós escorregamos um pouquinho. Obrigado, boa noite, doutor Sérgio. Seja bem-vindo, se sinta abraçado. Ficamos felizes mais uma vez com a sua presença. A palavra é tua. Agora, como diz assim, já lançamos a bola para você fazer gol. Boa Muito palestra, que Deus te ilumine aí no que você preparou com tanto carinho para nós. Obrigado. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Temos grande predileção desta casa e posso confessar que eu sou meio discípulo do Avildo Fioravante. Quando eu vi ele aqui, fazia tempo que eu não via, fiquei surpreso. Todos nós vamos pintando o cabelinho de branco, não é mesmo? Então é isso, nós vamos falar das causas atuais das aflições e nós todos estamos vivendo aí uma grande aflição, uma grande dificuldade. E por que tudo isso? Nós nos perguntamos, ficamos aí muito encafifados com isso, não é? Por que tem uns que estão sofrendo mais do que os outros, essas dificuldades, essas diferenças? Bom, nós vamos entender que a aflição, na verdade, vem do latim, que é a afflictione, e é uma agonia, uma atribuição, uma atribulação, uma angústia, um sofrimento, uma tristeza, uma mágoa, um pesar, uma dor. Bom, pode ser também um cuidado, uma preocupação, uma inquietação, uma ansiedade, enfim. Na essência, na verdade, nós vamos perceber que é uma coisa, um reflexo assim intangível, uma coisa que a criatura precisa passar para forjar, para burilar, para lapidar. E, frequentemente, essa aflição causa para a gente grandes dissabores, grandes problemas, ansiedades, e nós ficamos, assim, muitas vezes numa situação de meros espectadores, porque a gente não pode fazer nada, não é mesmo? A gente, como simples mortais, vamos dizer assim, diante de que nós estamos vivendo hoje,
nós não temos, assim, muita força, não temos muito o que fazer, não é? A não ser aguardar e torcer muito para que as pessoas que estão à nossa frente, na nossa direção, possam ter a inspiração necessária, possam encontrar caminhos para que possam nos ajudar a nos livrar dessas aflições, desses sentimentos que nós estamos vivendo aí. Mas não podemos esquecer que o ser humano tem a necessidade da dor, não é mesmo? Nós estamos na Terra e a Terra é um planetinha bastante, por assim dizer, atrasado. É um planeta de provas e de expiações, e as provas e expiações vão chegar para todos nós. Isso é da lei, nós não podemos esquecer disso. Bom, existem diversos tipos de dor. Existe a dor expiação, a dor evolução, a dor auxílio, existem diversos tipos de dor, né? Bom, e a lei de ação e reação também trabalha nesse aspecto, no aspecto de nos favorecer para que a gente possa se ajudar e crescer. Com a expiação, com a prova, com a dificuldade, a gente também vai percebendo que nós podemos ser o sujeito ativo da questão, nós podemos também ajudar as pessoas em aflição, em provas. Vimos aí agora a campanha da casa, a campanha das caixinhas. Fico pensando, nossa, a casa nos pede tão pouco, uma caixinha vazia de ovo, meu Deus do céu, será que a gente não pode atender, ter uma força aí para atender, ir atrás, pedir para parentes, fazer uma campanha para ajudar a casa a ajudar? Então, nós também podemos ser esses sujeitos que vamos criar condições cada vez mais favoráveis ao nosso redor. Bom, e existe também a questão do merecimento, né? É aquela questão, assim, da pessoa que precisa passar pela dor porque viveu a dificuldade ou criou a dificuldade. E o merecimento é uma coisa que está inserida na lei de ação e reação, e muitas vezes nós precisamos passar pela dificuldade. Aí a gente olha um pouquinho para trás e vai encontrar nós, seres humanos, criamos grandes problemas na humanidade. Então, nós, muitas vezes, fomos sujeitos, assim, de guerras, trabalhamos em guerras, promovemos ou facilitamos, ou, diríamos assim, divulgamos a guerra, divulgamos a aflição. O mundo está repleto aí de grandes aflições causadas ao longo dos anos, dos séculos. Então, às vezes, nós precisamos retomar, refazer situações pelas quais nós vivemos e criamos para os outros. Então, hoje nós estamos aí vivendo essa dificuldade. Bom, mas nós precisamos refletir que existem duas formas, duas causas de aflições, as anteriores e as atuais. E aí nós perguntamos, e esse bicho aí que está nos afligindo, é uma causa atual ou é uma causa anterior? Como que é a situação dele conosco, não é? É uma causa de agora, fomos nós que criamos, mas nós não podemos esquecer também de uma coisa muito bacana, muito legal, que é o seguinte: Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor do Universo. Aliás, vamos dar uma pausinha, um parênteses aí. A gente olhando para o céu, a gente vai percebendo, vai olhando para o céu e vai vendo, meu Deus, aonde que o Senhor está? Porque quando Jesus nos apresentou ao Senhor, nós vimos que o Senhor está no céu, né? Que ele falou, Pai nosso que está nos céus. E nós estamos numa galáxia, agora a ciência está falando que a galáxia é um ponto dentro do universo, e existem milhares desses pontos dentro do universo. Aonde que o Senhor está, meu Pai? E aí a gente vai, mergulha nesse universo de meu Deus, e vamos, às vezes, inimaginavelmente, encontrar o nosso Criador, assim, numa condição bem diferente daquela que nós, às vezes, imaginávamos, não é mesmo? Porque ele está, assim, em distâncias que nós não podemos calcular, em situações bastante diversas daquilo que nós podemos elocubrar. Jesus nos deu a dica onde ele está, mas para achar Deus no céu não é fácil, não é mesmo? Nós, então, vamos nos contentando em nos contemplar ele no nosso íntimo, porque nós temos essa fagulha, nós temos esse sentimento, nós temos essa centelha divina dentro de nós. Bom, então nós temos as causas anteriores e as causas atuais, e Deus sempre tira algo bom de um mal. E aí, o que ele está tirando de bom em nós? O que nós podemos tirar de bom? Porque as leis da criação, nada, absolutamente nada se perde. Nós estamos aí com uma enzima, com um vírus, né, com uma célula, alguma coisa que nós não podemos definir, nós que somos leigos, mas nós temos alguma coisa que se reproduz e cria aí essa aflição, essa dificuldade. O que de bom podemos tirar quando estamos sendo convidados a permanecer segregados em casa, quando somos obrigados a renunciar a determinadas alegrias, prazeres, quando estamos sendo convidados a deixar, muitas vezes,
de fazer coisas que a gente tinha costume de fazer. Então, quais são as coisas boas que nós vamos tirando daí? Nós vamos percebendo que nós vamos tirando, por assim dizer, ao contrário do que a gente vê aí fora, nós vamos tirando um pouco as nossas máscaras, né? Porque agora as pessoas estão se revelando mais na convivência, estão se revelando, por exemplo, vivendo junto, às vezes dia e noite, com o cônjuge, com os filhos, com familiares próximos, sogra, cunhados, e aí vão vendo, né, o nível de capacidade de tolerância, de bondade, de bonomonia entre as pessoas, entre as famílias. Nós temos visto também muitas pessoas vivendo dramas terríveis, não com o vírus propriamente dito, mas com a convivência de pessoas irascíveis, difíceis, pessoas que não se mostravam dessa forma e que agora, com essa segregação, com esse isolamento, estão se mostrando. Então, tudo isso vem mostrando para a gente que essas causas atuais, elas estão aí no nosso dia a dia e nós precisamos aprender a lidar com elas, né? E nós vamos percebendo que se ela está com a gente hoje, existe uma necessidade, talvez da humanidade, se foi a criação de um cientista, de um governo infeliz, se foi qualquer erro, qualquer coisa que podemos dizer da ciência, mas ela está aí, nós precisamos aprender com ela. E aprender significa nós observarmos, olharmos para dentro de nós e sabermos o que é que nós podemos fazer de melhor, junto com esse problema, junto com essa circunstância, não é mesmo? Porque, na maioria das vezes, nós que estamos vivendo hoje a aflição atual, na verdade, nós mesmos é que fomos os artífices dessas aflições. Então, vamos dizer assim que esse desenvolvimento desse bichinho aí levou séculos e nós já passamos por eles em outras oportunidades. Nós fomos mexer, vamos dizer assim, fomos mexer com fogo, né, e acabamos se queimando. Eu tenho essa sensação, nós temos essa sensação. Então, nós não podemos culpar a criação do que nós estamos vivendo. Essa situação que nós estamos vivendo é a consequência nossa mesmo, a nossa ciência que vai ter que se capacitar cada vez mais, em condições cada vez mais favoráveis, para não permitir que isso aconteça novamente, aconteça de novo, não é mesmo? Então, nós não podemos dizer que é o Criador que nos colocou nessa situação. Se nós não podemos dizer que ele é o culpado, né, por assim dizer, culpado, nós precisamos entender que nós não podemos ficar exigindo dele a solução do problema que nós estamos vivendo, não é mesmo? Nós temos que pensar que nós aqui criamos, nós aqui precisamos resolver. Então, às vezes, nós temos em casa os nossos filhos que fazem uma bagunça lá no quarto deles, né? E aí vai lá alguém para arrumar um de nós, o pai, a mãe, a pessoa que trabalha, mas no fundo, eles são responsáveis para arrumar isso, não é? Não somos nós os responsáveis. Então, é importante nós entendermos que existem consequências daquilo que nós praticamos. Bom, mas aí a gente vai percebendo assim, que por conta disso nós vamos organizando um pouquinho melhor as nossas coisas. Não sei se vocês perceberam, mas centenas e milhares de pessoas estão organizando seus lares, tirando coisas desnecessárias, doando, dando para as pessoas, excessos de roupa, de quinquilharias domésticas. As pessoas estão, assim, por assim dizer, higienizando o seu lar, percebendo quantas coisas a gente mantém dentro de casa desnecessariamente. Olha aí a consequência boa disso. A consequência boa é a gente tomou conhecimento de tudo que nós temos, não é? Arquivos de computador, quem lida com a informática sabe disso. A gente não podia imaginar que nós tínhamos lá centenas e milhares de arquivos que muitas vezes estão aí vivos, mas desnecessários, sem utilização, sem qualquer necessidade da sua existência. E aí a gente vai limpando, arrumando, ajeitando. Isso é uma consequência positiva que nós vamos vendo. Outra consequência muito positiva, algumas pessoas tiveram que se desdobrar para trabalhar, tiveram que encontrar meios para conseguir ganhar algum pão, conseguir lidar um pouquinho com a escassez financeira, e aí inventaram alimentos, inventaram as CEPIPs, inventaram doces, bolos, inventaram alguma coisa para ser útil para alguém. Então, isso também fez com que a gente desse alguns passinhos na direção
de um equilíbrio, de uma situação um pouquinho melhor. É claro, existem grandes consequências, grandes problemas que são consequências sociais, que redundam e vão redundar ainda para nós em muitos prejuízos e muitos problemas. Mas nós precisamos aprender a tirar do mal um bem. A Maria Dolores tem uma poesia que ela fala assim, que nós podemos fazer isso, trocar o mal com o bem. Então, nós podemos reverter isso, não é? Bom, os nossos irmãos espirituais, lá no Evangelho, vão mostrando para a gente que muitas vezes a gente se arruína por falta de perseverança, pelo proceder mal com as coisas e com as pessoas, por não limitar desejos. Ele continua dizendo para a gente, assim, das uniões desagradadas, das uniões difíceis, não é? Que foram resultantes de cálculos de interesse, das dissensões funestas, das disputas que teriam sido evitadas com um pouquinho de moderação, das doenças e enfermidades decorrentes da intemperança e dos excessos de todo gênero. E aí nós podemos parar um pouquinho aqui com relação às doenças. Vocês não sei se conseguem perceber, mas às vezes dentro de uma casa, 2, 3 pessoas contraem o vírus aí que nós estamos combatendo, e 2 ou 3, às vezes, dentro de casa, dormindo na mesma cama, muitas vezes não contraem. Veja que coisa interessante, que coisa curiosa, não é? Então nós vamos vendo que muitas vezes está aí dentro disso, desses excessos, a alimentação em excesso, coisas em excesso que vai deixar o nosso corpinho mais vulnerável. E aí a ciência também está trabalhando no sentido da gente trabalhar na prevenção. Então, a prevenção, né, remediar é mais difícil, mas a gente pode prevenir. Prevenir é muito melhor do que remediar. Então, fortalecer a nossa vida, o nosso corpinho, através de alimentos mais saudáveis, através de práticas mais salutares, mais saudáveis, para a gente poder enfrentar, porque quer queira, quer não, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar. Mesmo com a vacina, vejam, mesmo com a vacina, os especialistas dizem que nós não podemos relaxar, não podemos ter uma vida normal, vamos ter que ter uma vida ainda recatada, uma vida ainda um pouquinho distante uns dos outros. Então, mesmo com a vacina. Então, a vacina não é a solução ainda, não é? Então, por conta disso, é que nós precisamos regrar a nossa vidinha, regrar a nossa forma de ser, regrar os nossos pensamentos, organizar, tomar cuidado para não sobrecarregar também as ideias, os pensamentos, de forma que a gente fique assim, depois sobrecarregado com aqueles problemas, aquelas dificuldades. Nós precisamos abrir as portas, abrir os nossos livros, os livros da nossa vida, para que as pessoas conheçam e saibam, que nós possamos ter bastante coragem, bastante força, para vivermos de uma forma livre, desonerada, tranquila, confiante, em paz, e acima de tudo, olha a coisa boa que nós vamos aprendendo agora recentemente, nós aprendemos que podemos conviver com pouco, nós não precisamos de muito para viver. Bom, os Espíritos continuam nos dizendo que é importante para nós que nós façamos uma verificação, interroguemos-nos friamente as nossas consciências, se as coisas que nós estamos vivendo não podiam ser um pouco mais evitadas, um pouquinho, criar uma condição um pouquinho melhor, não é mesmo? Bom, diante disso também a gente vai vendo direitinho que dentro das dificuldades, dos problemas que nós estamos enfrentando, a gente vai vendo que a gente é responsável, mas isso significa que nós precisamos levantar, ficar de pé e seguir. Nós, como seres humanos, como homens da Terra, nós precisamos encontrar saídas, encontrar soluções. Como agora estamos trabalhando. Existem dezenas e centenas de pessoas, com interesses materiais ou não, mas estão buscando ajustar, arrumar uma solução que possa definitivamente colocar a gente numa condição um pouquinho mais confortável, não é mesmo? Mas nós vamos achar o caminho, porque nós estamos aqui, na verdade, nós sabemos que o caminho é para todos e que todos vamos seguir o caminho e que nós somos filhos do nosso Pai, o Criador, somos filhos de Deus, e o que é muito legal, muito interessante, nós somos herdeiros do universo. Às vezes a gente fica se apegando a tanta coisinha pequena aqui da Terra, não é mesmo? E nós esquecemos que somos herdeiros do universo. Olha que coisa legal. O que é ser herdeiro do universo? Poxa vida, ser herdeiro do universo significa que nós temos aí uma herança imensa a ser resgatada ainda. E eu tenho a impressão que o nosso Pai está muito assim ansioso, por assim dizer, não é mesmo?
que a gente resgate uma parte do quinhão que nos pertence, que ele nos reserva. Então, não tem por que nós nos apavorarmos, nós ficarmos assim criticando, não tem por que nós enveredarmos por caminhos escuros. Nós estamos aqui para clarear os caminhos, para clarear os nossos próprios caminhos e os dos nossos irmãos. Nós precisamos fazer com que a vida valha a pena para todas as pessoas que estão ao nosso redor, filhos, netos, familiares, amigos, irmãos em humanidade. E é isso que nós precisamos buscar nos unir no sentido de fazermos o melhor que pudermos, porque no fundo, nós sabemos, somos herdeiros do universo, imaginem só. Às vezes a gente fica tão apegadinho aqui, né? Tantas brigas, tantas confusões, às vezes por conta de herança, de carros, de patrimônio, e agora nós estamos aprendendo a viver com mais simplicidade, com mais facilidades, diríamos facilidade no sentido de sermos mais simples, termos menos necessidades. O Livro dos Espíritos mostra para gente que o mais rico, olha que coisa legal, é o que tem menos necessidades. Então, quanto menos necessidade nós tivermos, mais ricos nos sentiremos. Ricos, assim, com tempo, com tantas outras coisas que nós podemos se utilizar. A ideia é que a gente possa nos unir e nos fortalecer, e que a gente possa, de tempos em tempos, interrogar mesmo a nossa consciência e verificar aonde nós podemos acertar, como nós podemos melhorar os nossos passos, ajeitar e iluminar os nossos caminhos. Na verdade, nós estamos aqui e vamos descobrindo, né, que as causas atuais dizem respeito a nós. Nós somos os únicos responsáveis, não podemos fugir disso. O que nós íamos dizer com relação a esse bichinho aí que está afligindo todo o mundo é que nós temos que estar preparados para enfrentá-lo. Eu sei que pessoas não vão resistir e não resistiram, muitas pessoas infelizmente não resistiram, mas em nível de humanidade nós sabemos que o Criador está ajudando a humanidade, inspirando esses cientistas maravilhosos a encontrar saídas, a encontrar caminhos, a encontrar soluções. Então vejam quantas coisas já surgiram de um ano para cá, quantas alternativas, quantas coisas nós podemos fazer para evitar e para nos melhorar diante de tudo isso. Portanto, sem apavoramento, e se tivermos algum compromisso perante a humanidade, nós possamos ter bastante coragem para cumpri-lo. Algumas pessoas realizam trabalhos sociais de grande importância. Precisamos de continuar, não podemos deixar passar oportunidades, especialmente nesses instantes. O Chico dizia que as pessoas que militam em São Paulo têm o bônus hora em dobro, e nós podemos dizer que os que militam em São Paulo, e militam inclusive junto com a pandemia, provavelmente terão um bônus hora quadruplicado. Então, por quê? O que estamos esperando? Não vamos deixar as tarefas que nos cabem para trás. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos movimentar aquilo que nós precisamos, que nós nos comprometemos, e não nos acomodarmos, nem nos acovardarmos diante da dificuldade, diante do problema. Então, a ideia é que nós possamos cada vez mais e melhor encontrar formas para a gente trabalhar, formas para a gente viver, formas para a gente se alegrar, porque no fundo, a vida é uma alegria, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo. Vejam, a gente vai vendo aí, as pessoas fazem piadas, às vezes, de coisas tão, que parecem ser tão, assim, fortes, não é? Isso para procurar tirar, desopilar o nosso fígado. A gente vê aí as redes sociais, às vezes, com coisas tão engraçadas, tão bacanas, e isso ajuda muito a gente. Então, meus amigos e meus irmãos, façamos o esforço que nos cabe, não nos acovardemos, procuremos saber que, na verdade, essa aflição é passageira, ela vai passar, mais cedo ou mais tarde vai passar, e que nós precisamos sair dela com pontos positivos, com um mérito, com honra ao mérito. Então, se somos responsáveis por alguma coisa que facilite ou dê possibilidades para alguém, como a casa mesmo. Como é que a casa vai entregar 2.000 ovos, ou 2.400 ovos, ou 200 caixinhas de ovos, se não tiver mãos abnegadas, se não tiver pessoas abnegadas, destemidas, corajosas para fazer esse trabalho? Vamos deixar os nossos irmãos à míngua? Claro que não. Então, nós na Casa Espírita temos uma consciência ainda maior. Nós sabemos que a vida, nós somos imortais. E isso já seria o suficiente para a gente levantar e sair em busca daquilo que precisamos. Meus amigos, meus irmãos, estamos todos aí nessa jornada. Façamos o esforço que nos cabe
E não deixemos, mesmo com os erros, porque vejam, causas atuais significam erros atuais. Não importa, erramos, caímos, vamos levantar, vamos acertar os nossos joelhos desconjuntados e vamos levantar e seguir, porque nós não podemos ficar igual aquelas crianças choronas que caem no chão, ou se deitam no chão e ficam se debatendo, gritando e chamando seu pai, sua mãe. Nós somos espíritos muito mais fortes e nós não podemos nos abater. Então, é muito claro, muito óbvio, alguns de nós teve perdas substanciais, perdas muito significativas, mas nós precisamos prosseguir. É de bom grado a esses nossos irmãos, que nós possamos prosseguir e que nós possamos continuar, porque com certeza, se tiveram que sucumbir ao meio do caminho junto conosco, tiveram que nos deixar, é porque existe uma programação para isso. O plano espiritual, a vida espiritual, sabe exatamente o que nós precisamos. Então, confiemos nisso, estejamos muito claros, muito certos de que nós estamos e precisamos viver e precisamos continuar. Não nos abatemos, mesmo com as aflições, mesmo com os nossos erros. Sigamos adiante, porque chegaremos. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E nós podíamos terminar com uma poesia, né? Uma poesia, não sei se vocês aguentam, né? Pelo amor de Deus. 30 minutos de ladainha, meu Deus do céu, ó, assim de longe ainda, né? Então, ainda bem, tomara que vocês só tenham colocado só o áudio, né? Porque para ficar vendo uma pessoa igual essa aqui, falando 30 minutos, ninguém aguenta. Bom, então vamos na poesia para nós encerrarmos. E aí, Senhor Adilson, podemos encerrar? Sérgio, pelo amor de Deus, por favor, sem a poesia a gente não termina a nossa tarefa, não é? Como diz assim. Olha, é assim, todo momento da sua palestra é bem-vindo, mas o momento da poesia é o ápice, né? Como diz assim, é o fechamento de ouro, né? Com chave de ouro, né? Então, por favor. Muito bom. Nós lembramos de uma poesia da Irene Ferreira, que diz, meu tesouro, agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste. A terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz, no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento, no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a alvorada, o sol, que me sustenta e acaricia. A noite, que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecido, o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo o tempo e em toda parte. Sê bendito, Senhor, pela santa mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Isso aí.